O debate presidencial promovido pelo pool de veículos de imprensa e liderados pelo SBT, CNN, Revista Veja, entre outros veículos de comunicação. Os participantes foram o atual presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, a senadora Simone Tebet, a senadora Soraya Tronic, o candidato Ciro Gomes, o candidato do Partido Novo Felipe Dávila e o candidato do PTB, Padre Kelmon. Realmente foi um show de horrores em alguns pontos, um debate com muitos pontos polêmicos, e é isso que nós vamos discorrer no vídeo de hoje, a partir de agora. Solta a vinheta. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. E ô pessoal, tudo bem com vocês? Acho que você está no canal Otaku Politizado. Estamos a uma semana das eleições que vão jogar este país na lata do lixo, muito provavelmente. A expectativa desse que vos fala é a pior possível, infelizmente, tendo em vista que os dois primeiros colocados aí são figuras emblemáticas da política brasileira. Um é recém-solto da cadeia, ex-presidiário, e que faltou ao debate, né? O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, faltou ao debate, repetindo aí o comportamento tido pelo candidato à reeleição, presidente Jair Bolsonaro, que lá em 2019 se valeu dessa mesma atitude, faltando a maioria dos debates. Aí, o que aconteceu ontem não foi verdadeiramente um debate em muitos pontos, e eu explico por quê. Muitos dos candidatos ali presentes não apresentaram propostas claras. Eita porra! De mudança para o nosso país, ali reverberando pautas de costumes, acusando os outros candidatos, muitos deles devem contas a prestar com a justiça, relembrando fatos passados, se utilizando aí de ofensas e agressões verbais, enfim, foi um show de horrores, mas tivemos ali momentos bastante interessantes e que eu quero conversar com vocês aqui a partir de agora, né? A gente vai levantar esses pontos aí. O primeiro ponto que chama a atenção no debate é a ausência de Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Lula, que em eleições passadas faltava sim a alguns debates, mas comparecia na maioria dos debates promovidos, resolveu não comparecer ao debate aí do SBT. Tendo em vista que o último debate que Lula participou, ele foi alvo de inúmeras críticas e acusações pelos escândalos que todos nós já sabemos, mensalão, escândalo da Petrobras, fundos de pensão. Chega! Tudo isso que todo brasileiro já conhece. E por falar em Lula, a última agora que a galera tem se utilizado muito, e é lamentável que as pessoas não saibam, ou sabem e fingem não saber, é que Lula é inocente, quando todos nós sabemos que não, ele não é inocente. O que aconteceu, e eu volto a repetir, é que o indicado pelo presidente Bolsonaro, o senhor Cássio Nunes Marques, votou pela anulação dos processos movidos aí pela Operação Lava Jato. Com isso, a maioria dos processos iriam recomeçar por uma questão de incompetência, 5 anos depois, né, do início da operação, por uma questão de incompetência lá na vara de Curitiba. Esses processos iriam para Brasília. Acontece que Lula completou uma determinada idade, não me lembro qual, e por conta disso, esses processos acabaram prescrevendo, mas a justiça, em momento algum, decretou ou julgou Lula como inocente. Então é isso aí, alguém que deveria prestar contas à sociedade brasileira não compareceu ao debate, e com isso a imagem dele, que já é muito arranhada no Brasil, fica aí ainda mais arranhada, e que foi assim munição para que todos os candidatos tocassem nesse ponto, atacando aí, utilizando essa ausência do Lula como uma arma contra ele. É verdade. Fica aqui essa observação. Um outro grande ponto desse debate foi a atuação da senadora Simone Tebet, que foi sim para um enfrentamento aí, apontando os grandes escândalos de corrupção ocorridos aí durante os governos Lula e Dilma, e também agora no governo do atual presidente Bolsonaro, né? Enquanto o candidato do Partido Novo, Felipe Dávila, era incapaz de fazer uma só menção a Jair Bolsonaro, né? Uma só menção aos escândalos de corrupção que ocorreram no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, no Ministério de Ciência e Tecnologia. Que merda, hein? Sabia não? Até mesmo dentro da Casa Civil, um condenado pela Lava Jato que está lá. Felipe Dávila, ele não só não consegue apontar esses escândalos quando ele é questionado, quando ele é provocado, como também não traz propostas relevantes para o país. Que foi ali o que a gente viu, ou o que eu particularmente vi, foi uma oratória constantemente utilizada para ficar repetindo discurso sem nenhuma lógica ou sem nenhuma noção da realidade
realidade que o povo brasileiro vive. Mas a senadora Simone Tebet, ela foi bem objetiva em alguns pontos e se saiu muito bem em algumas respostas. Ainda falando da senadora Simone Tebet, ela foi acusada pelo presidente Jair Bolsonaro de ter votado pela manutenção do orçamento secreto, das emendas de relator, a senadora Simone Tebet e a senadora Soraya Tronic. Cara, eu vou dizer um negócio pra vocês. Tem que ter muita paciência na hora de responder os negócios daquele. Eu mesmo confesso. Senadora, o que a senhora acha das emendas de relator? A senhora votou a favor das emendas de relator. Presidente, eu não votei. Poxa, se fosse uma pessoa mais descontrolada, já falava logo um monte de coisa. Vá-se! Porra! Enfim, porque a verdade é que a senadora Simone Tebet e a senadora Soraya Tronic, como mostra a matéria do Poder 360, elas votaram pela manutenção do veto do presidente da República que acabava com essa questão das emendas de relator. Acontece que o próprio presidente da República depois mandou outro projeto que foi aí aprovado pelo Congresso Nacional e que mantém sim as emendas de relator aí, o chamado orçamento secreto. Outro ponto bastante interessante foi o embate entre a senadora Simone Tebet e o padre Kelmon, o padre Pokémon, que estava lá só para fazer dobradinha com Bolsonaro. E aí fica o questionamento: como é que alguém que se propõe candidato à presidência da República fica ali elogiando o atual presidente? Se está tudo bem com o país, ele não precisaria colocar o nome dele para disputar a presidência da República. Então aquilo ali ficou claro, muito claro. Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso conseguiu perceber sim que a presença do padre Kelmon nesse debate foi para fazer uma jogada ensaiada com o Bolsonaro. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus, amigo. Enaltecendo aí os supostos avanços dentro do atual governo. Foi uma participação ridícula, uma participação que diminui os debates políticos, diminui a credibilidade de debates, uma vez que alguém que se propõe a ser candidato a presidente da República vai ali para fazer um show, um espetáculo de falácias e trazendo ali pautas de costumes. Vale lembrar que o padre Kelmon, que se diz um padre da Igreja Ortodoxa do Brasil, não tem nenhum vínculo com nenhuma comunhão ortodoxa, está mais para um charlatão, pelo menos é o que os indícios apontam. O presidente Bolsonaro enalteceu demais o auxílio emergencial. Nós criamos o auxílio emergencial de R$600, voltados aí para as mulheres, para as mães de família e não sei o que, e as mães de chefe de família receber R$1.000. Eu sou o pai do Auxílio Brasil, o pai do auxílio emergencial. Pegue na minha bomba! Né? Vale lembrar, meu espectador, você que acompanha este canal e que não tem noção do que está acontecendo, que o auxílio emergencial não foi uma criação do governo Bolsonaro, foi uma criação do Congresso Nacional, projeto de lei do Congresso Nacional. Que viagem é essa, velho? Onde se instituiu um valor, o governo, quando recebeu esse projeto, queria colocar um valor de R$200 e o Congresso Nacional, ele aumentou esse valor para R$600. Então houve esse embate, se pagou por um tempo, pessoas que deveriam receber não receberam, pessoas que não precisavam receber receberam, inclusive militares. Foi uma completa esculhambação no que diz respeito à organização do pagamento desse benefício. Bolsonaro fala que foi o governo, disse durante o debate, que no governo dele se investiu muito em educação, mas não fala sobre a redução de investimentos na educação que está lá na LDO para o ano que vem e que o governo que vier assumir é quem vai pagar o pato aí com essa PEC kamikaze e com essa atitude populista do presidente da República que colocou o Brasil num endividamento ainda maior. O presidente também não fala que ele vetou uma proposta de emenda à Constituição do deputado federal que previa aí um aumento dos recursos da merenda escolar para atender aí o seu filho, a criança que está lá na escola, que está lá na creche, que está no ensino básico e que precisa dessa merenda, muitas delas que não tem as 3 refeições em casa e que muitas vezes a principal refeição do dia é na escola. O presidente da República ele vetou o aumento dos recursos da merenda escolar. Não sei o que eu estou falando não, pesquisa aí que você vai saber. Outro ponto interessante desse debate também foi a crítica que o presidente Bolsonaro fez às decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. E
E aqui, pesquisando sobre isso, eu tomei conhecimento de que houve sim uma proposta de emenda à Constituição que colocava uma obrigatoriedade de submissão de qualquer voto monocrático, ou melhor, qualquer decisão monocrática ao plenário do Supremo, para que você não tivesse aí 11 instituições diferentes dentro da instituição Supremo Tribunal Federal, uma vez que um ministro poderia ter um entendimento diferente de outro ministro sobre determinado assunto. Acontece que o próprio presidente da República vetou essa proposta de emenda à Constituição e ele mesmo acabou sendo vítima de decisões monocráticas do STF. É a inabilidade de se conduzir um país, mais esse vacilo aí do presidente que a gente conseguiu detectar durante esse debate. Foi vítima de decisão monocrática quando tentou reduzir de uma canetada o imposto sobre produtos industrializados, que poderia prejudicar sim o estado norte do país, que tem lá a Zona Franca de Manaus, que produz esses produtos, porta de entrada para os produtos industrializados no Brasil, e que tem como sua principal fonte de arrecadação tributos os recursos vindos através do imposto que é o IPI. Então, Bolsonaro acabou sendo aí vítima, né, se é que a gente pode dizer, acabou pagando preço com uma decisão monocrática que derrubou esse decreto dele. Teve um outro projeto de lei que ele aprovou, no caso dessa vez foi um projeto de lei aprovado, sancionado por ele, e que foi suspenso por uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi a instituição do piso salarial dos enfermeiros e dos técnicos em enfermagem. O ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu os efeitos do projeto de lei até que se fosse revisado de onde é que vai sair os recursos, etc., e qual o impacto sobre o Sistema Único de Saúde, sobre os hospitais públicos e privados no Brasil. Então ele criticou essas decisões monocráticas, sendo que ele mesmo tinha o poder de mudar isso e não mudou. O candidato Ciro Gomes, e aqui fica um ponto bastante positivo, nesse debate, que foram as reações do candidato Ciro Gomes em suas respostas bastante enfáticas sobre as perguntas que lhe foram feitas com relação à corrupção. Ele mesmo entrou em um embate lá com o Bolsonaro, quando o Bolsonaro disse que o Ciro teria sofrido busca e apreensão por conta do envolvimento dele lá na construção do estádio do Castelão, entre outras coisas mais, e o Ciro Gomes acabou aí pedindo um direito de resposta, explicando essa situação. O Ciro Gomes ele se saiu melhor nesse debate, conseguiu responder de maneira racional e objetiva as perguntas que foram feitas, acabou ali dando também uma resposta muito enfática às perguntas feitas por jornalistas, do Pool de Comunicações, e se saiu bem nesse debate. O Ciro, que tem alguns planos mirabolantes dentro do plano, uns projetos mirabolantes dentro do plano de governo dele, mas nesse debate realmente quem venceu, tanto nas respostas como na análise das perguntas, comentários que fez, sem dúvida, na minha avaliação, foi o candidato Ciro Gomes. E o destaque negativo ficou para esse padre aí, o padre Kelmon, que estava mais lá como um poste. Em 2018 a gente teve o poste do PT, que foi em 2019, aliás, o poste do PT, que foi o Fernando Haddad, substituindo o Lula, que estava preso como candidato à presidência da República. Dessa vez a gente teve um poste, uma espécie de poste ali, que foi esse padre Kelmon, que veio para enaltecer o presidente Bolsonaro. Como é que o cara vai para um debate, concorrendo, disputando um cargo e elogiando o adversário? Foi a coisa mais esquisita que eu já vi, nunca tinha visto isso, foi a primeira vez que vi durante um debate. Então, pessoal, essas foram as minhas reações aí no debate dos candidatos à presidência da República, promovido aí pelo SBT, e você teve aí condições de avaliar os candidatos. E uma coisa também que ficou, só para finalizar, um ponto também muito interessante foi a resposta do Ciro com relação à legitimidade do voto em candidatos que não fossem Lula e Bolsonaro, os dois principais colocados. E eu me encontro nessa situação porque as pessoas costumam dizer: mas um dos dois vai vencer, você tem que votar no um ou no outro. A questão é, se nós estamos no Estado Democrático de Direito, você tem o direito de escolha. E você tem que escolher com base nas suas convicções e com base naquilo que você quer de melhor para o país. Então, o Ciro se colocou à disposição, a Simone Tebet, a Soraya Tronic, o Felipe Dávila, os candidatos se colocaram à disposição ali para poder disputar a presidência, porque eles
desejam promover alguma mudança no país. Então, o voto, a disputa, ela é legítima sim. Temos visto aí cartas de outros países da América do Sul direcionadas principalmente ao candidato Ciro Gomes para que ele desista da candidatura para apoiar o PT. Eu acho essa uma atitude extremamente ridícula e que só enfraquece o processo democrático do nosso país. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou dessa análise, gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui, deixa aqui o seu comentário aqui nos comentários o que você achou desse debate aí promovido pelo SBT, a postura dos candidatos, como você avaliou, quem você acha que vai vencer essas eleições. Deixa aí o seu comentário também sobre as suas perspectivas aí para o ano que vem. Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima!